Amigos e amigas, o nosso tema de hoje é sobre cultura brasileira. A cultura brasileira encontra-se na UTI, dirigida por um presidente da República inapto e por um secretário especial da cultura, um tal de Mário Frias, um medíocre ator que quer se transformar em gestor de cultura. Um governo que negligencia a cultura. Um governo que deixa queimar em cinzas a memória do cinema nacional. A memória do cinema nacional construída com tanta dificuldade por falta de patrocínio. Queima-se porque os incompetentes não suportam ver cultura triunfando. Extingue-se o Ministério da Cultura e transforma-se em uma secretaria especial que mais parece uma igreja, que mais parece um local de adoração de um certo Deus. A Funarte está sendo destruída. A Fundação Cultural Palmares está sendo destruída. A Secretaria da Diversidade está sendo destruída. A Secretaria do Audiovisual também está sendo destruída. A Lei Rouanet virou uma espécie de um comitê de caça às bruxas. Não pode usar certas palavras ou outra. Quem faz cultura é o povo. Quem faz cultura são os fazedores de cultura. O Estado existe para fomentar e incentivar essa cultura e não destruí-la, como você, presidente Jair Bolsonaro, está destruindo, juntamente com o presidente de Palmares, de Funarte, o secretário da Diversidade, o secretário do Audiovisual, esse medíocre chamado Mário Frias, que está à frente da Secretaria Especial de Cultura. Eu costumo dizer sempre e repetitivamente que o primeiro produto de exportação de uma nação é a sua cultura. E nós estamos destruindo a cultura brasileira. São os nossos filmes destruídos, é a nossa história. O IFAM se transformou em um local em que se presume-se que tudo tem que ser liberado para beneficiar empreiteiros, para beneficiar mineradoras, para beneficiar pessoas que querem destruir a cultura brasileira. Onde vamos parar, senhor Jair Messias Bolsonaro? Medíocre Mário Frias, onde vamos parar? A cultura brasileira, ela é composta desses três povos formadores. Mas nós temos que entender que a cultura afro-brasileira, a cultura indígena, ela precisa ser respeitada no seu mais alto ápice. Das manifestações culturais tombadas pelo IFAM, a grande maioria é de origem afro-brasileira e indígena. É assim com o carimbó, é assim com o bumba meu boi, é assim com o samba de roda do recôncavo. É isso que é a cultura brasileira. É isso que esses medíocres que estão dirigindo a cultura brasileira precisam entender. E por tabela, isso respinga nos estados e nos municípios, que também não dão valor à cultura. Nós temos que preservar o patrimônio cultural
a memória da cidade, ter orgulho da minha memória. Eu preciso ensinar jovens a ser grandes músicos, a tocar em bandas marciais, em filarmônicas. Eu preciso de músicos de sopro, de percussão. E as cidades brasileiras também não fazem muita coisa. E a gente precisa fazer com que o jovem seja colocado no mercado cultural. Não se combate violência com polícia. Eu combato violência tirando o menino desde a tenridade do seu espaço de violência, colocando na cultura, colocando a aprender uma bela música. Eu preciso que as cidades tenham uma identidade cultural. E aí vai uma pergunta que eu quero fazer a vocês: qual a identidade cultural da sua cidade? O que é que une a minha cidade? Quais são essas identidades culturais? Como a minha cidade é conhecida na região, no seu estado, como seu município é reconhecido no Brasil? Nós precisamos revitalizar os valores e símbolos locais. Nós precisamos cantar o hino do nosso município. Nós precisamos ensinar a história da cidade nas escolas. Nós precisamos ensinar a cultura afro-brasileira conforme preconiza a Lei 10.639, que altera o artigo 26A da Constituição Federal, que diz que é obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira e indígena em todas as escolas públicas e privadas do ensino médio e do ensino fundamental. E onde estamos? Em que estágio nós estamos, senhoras e senhores? Nós precisamos fazer com os jovens. Conte a história de sua cidade, com concursos de redação, com documentários sobre a história da cidade. Mas como é que esse jovem vai ter toda essa inspiração se tem um presidente da República medíocre e se tem um ministro, um secretário especial da cultura também mais medíocre ainda, que não dissemina políticas culturais para os estados e para os municípios, e que se nega a patrocinar festivais de arte, pelo simples motivo de não ler na cartilha dos ditadores de plantão. Nós precisamos comemorar nossa cultura, nós precisamos fazer concursos de cultura nos municípios, fazer semana da cultura nos municípios, incentivado pelo governo federal, pelo que deveria ser o Ministério da Cultura, que hoje é uma secretaria especial. E essa Semana da Cultura tem que envolver todas as linguagens artísticas. Onde estão vocês, prefeitos, vereadores, governadores, que está deixando a cultura do seu estado morrer? Vamos levar a arte para a praça. O lugar da arte é na praça. As primeiras coisas que os fazedores de cidades, os grandes arquitetos fizeram foram praças públicas. É assim desde a Grécia Antiga, para ali você expressar sua arte, ali você expressar sua cultura. E tem movimento cultural na sua cidade? E por que você não faz? Vamos fazer exposições de fotografias, cursos de fotografias. Vamos fazer livros e documentários sobre as grandes manifestações populares. Vamos incentivar as manifestações populares. E em sua cidade, tem um souvenir que eu posso trazer de lembrança para alguém? Qual a lembrança que eu trago de sua cidade quando lá eu deixo?
quando eu saio de sua cidade e venho para a minha, o que é que eu levo de presente? Você está vendo como nós estamos desguarnecidos de cultura? Vamos criar o Dia da Cultura em cada município desse país. Eu sei que o secretário de Cultura, o diretor de cultura de muitos municípios, ele está ali porque apoiou o prefeito. Mas não tem incentivos também do prefeito. E o prefeito precisa buscar isto no governo federal. O prefeito precisa buscar isso no governo do estado. Você está vendo como eu posso fazer um Brasil diferente? Vamos fazer mais documentários, eu preciso conhecer mais dos municípios do Brasil e a Secretaria do Audiovisual lá no Ministério da Cultura. E agora a Secretaria Especial era uma grande incentivadora de produções sobre a história das cidades, a história da cultura popular. Tudo está morrendo nesse Brasil desumano. Nesse Brasil que só liga para os grandes puxadores de saco. Meus amigos e minhas amigas, nós precisamos escrever mais livros sobre a história das cidades. Nós precisamos incentivar grandes escritores a escrever sobre a história da sua cidade. A cultura, eu costumo dizer sempre que ela tem muitos produtores de cultura, tem, aspas, na atual conjuntura política brasileira, algum financiamento, mas ela não tem público. Por quê? Porque eu não formo plateia. Eu preciso formar plateia. Eu preciso desenvolver o bom gosto. Eu preciso desenvolver esse bom gosto que leva as pessoas a admirar uma bela peça, um belo filme, uma bela fotografia, um belo artesanato, artes plásticas. Olhe quanta coisa eu posso desenvolver no jovem que não se brande para o caminho da violência. É o que eu chamo que nós governantes, os governantes do Brasil, dos municípios, ele tem que despertar aptidão nesse jovem. Raros são os municípios do Brasil e falta incentivo do governo federal para a construção da Casa da Cultura, a construção da Casa do Artesão. Nós precisamos construir a Casa da Cultura para ensinar artes em todas as suas linguagens, da poesia ao cinema, do maculelê à capoeira, do cinema clássico ao cinema popular, do longa-metragem ao curta-metragem. Nós precisamos ensinar isso aos nossos jovens. Teatro, fotografia, cinema, música, dança, capoeira, artes plásticas. É isso que nós precisamos levar ao nosso povo. Nós precisamos levar incentivo às manifestações populares. Nossas manifestações populares estão morrendo. Se não fosse meia dúzia de abnegados, a cultura popular no Brasil já tinha morrido. Porque a gente prefere monstros caricaturados que exportamos do exterior. Nós não queremos esses monstrengos, nós queremos cultuar a nossa origem. Da Xuxa, no Centro-Oeste, do Bumba Meu Boi, no Nordeste, do samba de coco em Pernambuco, em Alagoas, do samba de roda no recôncavo da Bahia, do mar abaixo, lá no norte, lá no ponto culminante, o extremo ao norte do Brasil, que é no Amapá, o carimbó, no Belém do Pará. Nós precisamos cultuar tudo isto. Nós precisamos levar incentivo à cultura popular. Nós precisamos criar sempre
possibilidades dos jovens se apegar na arte para fugir de um Estado tão violento e que trata a violência apenas como caso de polícia. Nós precisamos tratar a violência como ausência do Estado em tirar o jovem de situação de risco e colocá-lo em um caminho que lhe leve a uma profissão. Nós precisamos cursos de iluminadores do cinema, do teatro. Luz é tudo. Você já viu um quadro lindo e maravilhoso com a luz em cima? Você já viu um jardim iluminado? A gente precisa de cursos de iluminadores. Isso é uma profissão fantástica. Eu preciso de profissões de produção de roteiro, de poesia, oficinas literárias. Olha quantas coisas eu posso fazer com esses jovens. E o governo federal fica brincando de fazer governo, fica brincando de fazer cultura com esse medíocre chamado Mário Frias. Vamos levar o círculo de cultura para todos os rincões desse país. Vamos parar escândias, caminhões para ver cinema nas cidades. E você, prefeito, está fazendo o que pela cultura do seu município? Fazendo um São João? Com festa muitas vezes superfaturada? Fazendo uma suposta micareta? O povo não quer isso. O povo quer o dia a dia. O povo não quer essas festas. Sabe por quê? Porque Salvador é uma cidade carnavalizada. Mas depois do carnaval, o preconceito continua, o racismo continua, tudo continua. As pessoas continuam morando mal. Eu preciso de mobilidade social. E a cultura é para promover esta mobilidade social. A cultura é para dizer com todas as letras que nós estamos ali e queremos os melhores lugares desse país. Cultura é isto. A cultura é responsável por 10% do PIB brasileiro e só recebe de volta 0,33% do PIB. É o menor orçamento da esplanada dos ministérios. É o Ministério da Cultura. No entanto, a cultura gera 10% do PIB nacional. E você, presidente, deixou queimar em cinza a memória de tantos cineastas brasileiros, a Cinemateca. Isso é assassinato. Isso é assassinato de reputação. Isso é assassinato da memória de um povo. Mas nós estamos aqui. Nós vamos lutar até o último momento para resgatar a cultura brasileira. A cultura brasileira, ela precisa ser resgatada. A cultura brasileira não pertence ao medíocre do Jair Messias Bolsonaro e nem a você, Mário Frias. A cultura brasileira é do povo brasileiro. E viva o povo brasileiro, como diria João Paulo Ribeiro Costa. Fiquem com Deus. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre mais uma mazela do Brasil contemporâneo. Um grande abraço e fique com Deus.